Olá, amigo telespectador da Rede de TV+. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias de final de semana. Nesse iniciozinho, vocês vão acompanhar as notícias que foram manchete na nossa emissora. Comitê de Política Monetária do Banco Central reage após crise no mercado. Brasil se destaca entre os países com melhores condições para transição energética. E o calor mata quase 600 pessoas durante peregrinação à Meca. Nordeste é a região com mais assassinatos no Brasil e 7 em cada 10 brasileiros são importunados com ligações indesejadas. Está no ar o Plantão de Notícias. Com uma decisão técnica, o Copom, Comitê de Política Monetária, resistiu ao bombardeio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e seus aliados. Eles criticam a instituição e pedem cortes intensos no indicador. O petista aumentou a pressão sobre os 4 diretores que indicou. O mercado viveu um dia agitado. O dólar chegou a R$ 5,48. Depois recuou um pouco, fechando os R$ 5,43. A decisão do comitê desta vez foi unânime. O Copom citou que as conjunturas doméstica e internacional seguem mais incertas, exigindo maior cautela na condução da política monetária. Ressaltou também que permanecem fatores de risco para a inflação e que o momento exige serenidade e moderação. Com a manutenção da Selic em 10,5% ao ano, o Banco Central interrompe uma série de cortes da taxa. O governo Lula começou com a Selic em 13,75%. Em agosto do ano passado, houve o primeiro corte, de 0,5 ponto percentual. Em setembro, mais uma diminuição. A terceira queda seguida foi em novembro. O último corte do ano, em dezembro, levou a taxa para 11,75%. 2024 começou com mais 2 reduções de 0,5 ponto cada. Em maio, o Copom diminuiu a amplitude dos cortes para 0,25 ponto percentual, levando a Selic ao patamar atual. A decisão do comitê ocorre em meio a uma nova onda de críticas do presidente Lula à política de juros. O petista chegou a acusar o presidente do Banco Central de trabalhar para prejudicar o país. Hoje, a bancada do PT na Câmara entrou com uma ação na Justiça contra Roberto Campos Neto por fazer manifestações de natureza político-partidária e assim afetar significativamente a credibilidade do BC. Juros maiores deixam o crédito mais caro, o que tende a reduzir o consumo e os investimentos. Também prejudicam as contas públicas, na medida em que aumentam as despesas com os juros da dívida paga pela União. Vale destacar que o Brasil hoje se encontra em segundo maior juros real, com a Selic inalterada. O Brasil ficou nesse segundo lugar no ranking e a taxa projetada para os próximos 12 meses será de 6,79%. O Brasil fica atrás só da Rússia, com 8,91%. Existe uma tendência de que haja uma redução no consumo das famílias e também nas empresas. O custo do dinheiro acaba por ficar mais caro que o normal, fazendo com que o capital fique menos disponível no mercado. Com as famílias consumindo menos e as empresas produzindo também em baixa escala. Diminui a empregabilidade da população, ocasionando a redução de renda das famílias, levando-as a consumir ainda menos. O Brasil sempre foi reconhecido por sua matriz energética limpa, com amplo uso de hidrelétricas e biocombustíveis. Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostra o país na 12ª posição entre as nações mais bem posicionadas para fazer a transição energética.
O estudo avalia que a transição energética perdeu força diante da crescente incerteza global. Dos 120 países avaliados, 107 demonstraram progressos na última década, mas apenas 30 registraram aumento das suas pontuações em mais de 10%. Entre as 15 nações com melhor desempenho, as primeiras foram Suécia, Dinamarca e Finlândia. O Brasil está na 12ª posição, à frente de Reino Unido, Portugal, China e Estados Unidos. Estes dois, os maiores poluidores do mundo. Os destaques brasileiros são a energia hidrelétrica, o uso de biocombustíveis e a energia solar. O relatório do Fórum Econômico Mundial diz que o Brasil está no caminho para se tornar líder em transição energética e afirma que a entrada do país no Grupo Global para descarbonizar a indústria pesada vai permitir que ele busque sustentabilidade e justiça social. O Balanço Energético Nacional aponta que quase metade da matriz brasileira é de energias renováveis. Discretamente, o governo federal mira na expansão da produção de energia nuclear no Brasil. Medidas incluem retomada das obras de Angra 3, a volta da mineração de urânio e anúncio de uma nova usina até 2031. Mas especialistas sustentam que fontes solar e eólica são mais estratégicas para o país. E os termômetros chegam a marcar 51,8 graus Celsius na sombra. Os peregrinos enfrentam o calor intenso com guarda-chuvas e blusas de mangas longas, mas não foi suficiente. Acompanhe. Os termômetros chegaram a marcar 51,8 graus Celsius na sombra. Os peregrinos tentavam aliviar o calor com guarda-chuvas e roupas mais leves. Vaporizadores foram espalhados por quase todo o complexo, mas os lugares climatizados são pagos e boa parte dos fiéis não tem acesso. Além dos 577 mortos, mais de 2.000 pessoas passaram mal e receberam atendimento médico. A peregrinação é um dos 5 pilares do Islã e deve ser feita pelo menos uma vez na vida, desde que o fiel tenha saúde e condições financeiras. Só este ano, 1.800.000 pessoas já cumpriram os rituais nas 3 cidades sagradas, Meca, Medina e Mina, que incluem rezas e longas caminhadas. Das 10 cidades brasileiras com maior quantidade de assassinatos em 2022, 7 estão na Bahia. E um dos motivos é a guerra entre facções criminosas. Essa é uma das informações divulgadas no Atlas da Violência, que também traz outro dado alarmante. A violência sexual é a principal agressão a meninas que têm entre 10 e 14 anos. O Atlas da Violência mostra que em 2022, o Brasil registrou mais de 46.400 assassinatos, taxa que se mantém estável desde 2019. A maioria das vítimas eram negros e jovens. A região Nordeste é a mais violenta. Das 10 cidades com mais de 100.000 habitantes que ocupam o topo da lista, 7 estão na Bahia. A primeira é Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. E Salvador é a capital com mais homicídios do Brasil. Do outro lado está a região Sudeste, com a menor taxa de homicídios. O Atlas também revela que mais de 221.000 mulheres foram vítimas da violência no país em 2022. Até os 9 anos, as meninas sofreram mais com a negligência. Dos 10 aos 14, com a violência sexual. E dos 15 aos 69, o que prevaleceu foi a violência física. A gente vive um país que informação é poder, país cartorial. Então a polícia não quer disponibilizar o dado para a saúde. Cada um fica no seu quadrado, com os seus próprios dados, e com isso a gente não tem informações de qualidade para pensar uma política com P maiúsculo. Você já recebeu uma ligação estranha no celular e ficou com a pulga atrás da orelha? Se sim, você não está sozinho. Essa sensação de insegurança está levando muitos usuários a mudarem seus hábitos, como atender chamada de números desconhecidos. Acompanhe. Quem nunca foi bombardeado com aquelas chamadas indesejadas no celular? De números estranhos que a gente não sabe se a ligação é telemarketing ou golpe.
Um estudo sobre proteção de dados feito na América Latina mostrou que mais da metade dos brasileiros não atendem mais ligações de números desconhecidos. E isso custou caro para 28% deles, que disseram ter perdido alguma chamada importante. Outros 10% tiveram algum desentendimento com familiares ou amigos por causa disso. 76% dos entrevistados temem que as empresas vendam dados pessoais para outros sites sem permissão. 73% se preocupam com o que as empresas de armazenamento em nuvem podem fazer com fotos e arquivos pessoais. E 69% acreditam que os dispositivos eletrônicos estão ouvindo as conversas. No mês passado, 2 empresas de marketing dos Estados Unidos confirmaram que escutam os consumidores pelo microfone do celular. Então pode valer a pena a desconfiança, já que a possibilidade de você estar sendo espionado pode existir. Esse tipo de importunação está virando uma questão de calamidade pública no país. Falta um aparato legal no Brasil que proteja o consumidor nessa questão. Uma esperança está na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor em setembro de 2020. Para que seja de fato implementada, depende da fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ligada à Casa Civil. E nós vamos agora às notícias locais com o jornalista Maurício Aragão, mas antes vamos conferir as matérias. Teresópolis inicia campanha de vacinação contra a dengue. Em Rio das Ostras, São João é comemorado com festa. Guapimirim recebe o Campeonato Carioca e Estadual de Kart. Magé é presente em lançamento nacional de Pacto da Educação. Teresópolis entrou na lista de cidades do estado do Rio de Janeiro selecionadas para receber a vacina contra a dengue. O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde do município e também na unidade móvel de saúde a partir desta quinta-feira, dia 20. As orientações do Ministério da Saúde são de que a vacina seja disponibilizada por enquanto, apenas para crianças na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, sendo elas o público-alvo da campanha. A vacinação acontece das 8 às 16 horas e é necessário estar com a caderneta de vacinação e o CPF da criança em mãos. A Prefeitura de Rio das Ostras apoiando a realização da tradicional festa de São João no Largo do Operário. O evento começa nesta sexta-feira e prossegue até o dia 23, com shows como o do cantor Glauco Zulo, atração da noite de sábado, dia 22. Você vê na tela a programação, lembrando que no domingo, dia 23, acontece às 18 horas a missa solene em homenagem a São João. A celebração religiosa será seguida por mais uma noite de festividades, encerrando com chave de ouro os 3 dias de comemoração, uma festa que celebra a cultura e a tradição junina em Rio das Ostras. Guapimirim será palco das emoções do kart do estado do Rio de Janeiro mais uma vez no final de semana, no sábado, dia 22, em diferentes categorias, da categoria Kids, passando pela Mirim, até chegar a F4 graduados e F4 Super Sênior, entre outras. Os pilotos estarão disputando a 4ª etapa do Campeonato Carioca e a 2ª etapa do Campeonato Estadual. Vale lembrar que os pilotos que conquistarem o título estadual, que terá a sua 3ª e decisiva etapa disputada em setembro, nas categorias Cadete, F4 Graduados e F4 Sênior, ganharão descontos nas taxas de inscrição para a disputa do Campeonato Brasileiro, segundo o Mário Ferreira Júnior, do Kartódromo de Guapimirim. Vale lembrar que são várias categorias, então difícil a gente trazer aqui todos os líderes, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre como andam os campeonatos, pode acessar o site kartmotor.com.br. O Ministério da Educação lançou no início do mês o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos em Brasília.
O município de Magé esteve presente através da coordenação do Projovem Urbano, ressaltando o compromisso da cidade com a educação e desenvolvimento da comunidade. Vale lembrar que na mesma solenidade de lançamento do Pacto Nacional também foi lançado o novo Projovem Mobilidade Urbano e Campo, com planejamento até 2026. Em Magé, o Projovem Urbano está distribuído em 4 unidades escolares da rede municipal. As escolas Maria Clara Machado, Geraldo Isaura Ferreira Teles, professor Daniel Soares e vereador Geraldo Ângelo, atendendo cerca de 170 jovens. E nós vamos agora com a previsão do tempo, anunciando a entrada do inverno, que não altera o veranico no Sudeste. Confira. O inverno começa oficialmente nesta quinta-feira, dia 20 de junho, às 17 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E o início da nova estação vai ser marcado ainda por chuva nos extremos do país. A nova estação ainda deve começar com ar mais seco sobre boa parte do interior do país. A tendência é que a condição de veranico se estenda pelo menos até o dia 24 de junho. As temperaturas vão seguir acima da média para o previsto entre o norte do Paraná, o interior de São Paulo, o estado de Mato Grosso do Sul e algumas áreas do sul de Goiás, onde as máximas ao longo da próxima semana podem atingir valores próximos a 37 graus. Já em relação às temperaturas, ainda vamos seguir com o amanhecer um pouco mais gelado em Porto Alegre, com mínima de 17 graus. Devido ao excesso de nuvens e a entrada de umidade, a temperatura máxima não deve passar dos 21. Já a cidade do Rio de Janeiro pode começar gelada com mínima de 16 e a máxima à tarde pode alcançar os 33 graus. Em Salvador, máxima de 27, calor de 37 graus em Cuiabá e máxima podendo chegar a 33 graus em Manaus, mesmo com a condição de chuva. No esporte, Fluminense e Vasco perdem novamente no Brasileirão. E o Botafogo empata no fim. Acompanhe. Rodada sem vitórias para os times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. O pior resultado, por conta da classificação, o Fluminense, porque perdeu por 2-0 para o Cruzeiro e se afundou na lanterna do Brasileirão, levando uma pressão enorme para cima do técnico Fernando Diniz. Também pressão no Vasco da Gama, onde aconteceu mais uma derrota, né? Dessa vez para o Juventude, também fora de casa, pelo mesmo placar que o Fluminense perdeu para o Cruzeiro, 2-0. O Vasco segue muito perto, a um passo da zona de rebaixamento. E, fechando aí o giro dos times do Rio na noite dessa quarta-feira, o Botafogo, se não foi bom, também não foi tão ruim. O Botafogo se manteve na liderança pelo menos até os jogos dessa quinta-feira, dependendo de resultado, ao arrancar o empate no último lance do jogo, em 1-1 dentro de casa com o Atlético Paranaense. O próprio Furacão estava ultrapassando o Botafogo, até que o Bastos, de cabeça, salvou o Botafogo da derrota. Nessa quinta-feira, o Flamengo estará em campo contra o Bahia. E uma notícia comemorada no estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a lei que permite até 2 cassinos no estado do Rio. A Comissão de Justiça e Cidadania aprovou na quarta-feira, dia 19 de junho, por 14 votos a 12, o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. Legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corrida de cavalos. O texto, que segue agora para votação no plenário do Senado, estabelece regras específicas para os diferentes tipos de modalidades de jogos. Acompanhe. A proposta tramita no Senado desde 2022. Ela permite a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos de lazer,
e cria regras específicas para a exploração das casas de bingo, apostas em cavalos e o jogo do bicho. Também prevê a criação de 2 impostos para serem pagos pelas operadoras dos jogos e apostas licenciadas. De acordo com o texto, o valor arrecadado será destinado aos fundos de participação dos estados e municípios, ao Fundo Nacional da Cultura, Embratur, Esporte, dentre outros setores. O relator, que apresentou o voto favorável à matéria, defendeu a proposta. Esse projeto, senhoras e senhores, prevê o investimento da ordem de 100 bilhões de reais. Vamos ampliar a frente de trabalho na ordem de mais de 700 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos, quase 1,5 milhão de novos empregos. E temos o objetivo, num universo de 5 anos, de saltarmos de 6 milhões e 300 mil turistas para mais de 12 milhões de turistas num curto espaço de tempo, e a previsão é que isso aconteça nos próximos 5 anos. O projeto dividiu a comissão e muitos senadores se manifestaram contrários à liberação dos cassinos. Jogos de azar cria dependência. E uma dependência que custa caro. A Organização Mundial da Saúde já reconhece o vício em jogos como doença. Com os jogos online, senhor presidente, temos hoje uma epidemia. Estima-se que cerca de 22 milhões de pessoas gastam dinheiro em competições virtuais. Esse projeto, ele tem algo que é muito grave. O senhor fala em cassino como se fossem resorts integrados. E não é isso de que trata esse projeto, que vai ter cassino em centro urbano. Essa atividade, de fato, abre um espaço muito largo para lavagem de dinheiro. Abre um espaço muito largo para a ocupação e legitimação de organizações criminosas, porque o bandido não deixa de ser bandido porque a sua atividade foi legalizada. Eu não estou entendendo porque esta modalidade, que é a modalidade que pode gerar emprego, que pode mobilizar setores da economia, não pode ser regulamentado. Sem acordo, o texto foi à votação e o relatório foi aprovado. E assim vamos nos despedindo de mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a nossa equipe técnica sempre atenta ao nosso noticiário, marcando o encontro para as próximas edições do nosso Plantão. Muito obrigado e até breve. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. Meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também.
Bem-vindo a Teresópolis! Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê, Prefeitura de Teresópolis. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê,
Prefeitura de Teresópolis.